Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Canarana, no estado do Mato Grosso. Se você chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, vim aqui para o Mato Grosso conhecer a região do Xingu e agora é hora de sair aqui de Canarana e vou sentido ao Pantanal do Mato Grosso. Já percorri essa estrada que eu pretendo percorrer nos próximos dias, a Transpantaneiras, 2 vezes. Porém, a primeira vez eu não filmava e a segunda vez eu estava no final da viagem que eu fiz para a Transamazônica, a BR-319, e eu estava extremamente cansado. Então dessa vez eu quero ir agora com mais calma para aproveitar mais o lugar e mostrar aí uma possível novidade para vocês que eu pretendo fazer nesta viagem para a Transpantaneira. Inclusive eu quero percorrer as 2 Transpantaneiras, a do Mato Grosso e a do Mato Grosso do Sul. Pessoal, então vou me despedir aqui do Elson e da Nayara. Me receberam super bem aqui em Canarana, além de terem me proporcionado aí conhecer lugares espetaculares. Pessoal, obrigado. Valeu, Thiago. Viagem agora. Sempre. Acompanhe aí as próximas cenas. O spot já tá ligado aqui, ó, sendo rastreado. Falou, pessoal! E partiu, 9 horas da manhã, temperatura de 29 graus. Não posso deixar de pedir a proteção de Deus, né? Para mais um dia que se inicia. Porque sem Ele nada podemos fazer. E nada do que foi feito se fez. Fordona F1000, será? A bicha é bonita, né? Sou doido pra ter uma caminhonetona antiga. Só lembrando que eu não tenho patrocínio. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Inclusive os vídeos dessa viagem já estão todos disponíveis. Para você que não pode, não tem problema, só o fato de assistir, de deixar um like, um comentário já me ajuda bastante. E eu libero um vídeo por semana, todos os vídeos são gratuitos. Essa opção de membro é uma ferramenta do YouTube, eu não tenho acesso a ela, apenas eu consigo disponibilizar os vídeos para quem é membro do canal antecipadamente. Olha quem chegou para refrescar. A chuva passageira, chuva de verão. Thiago e chuva é pleonasmo. Ó o radar, ó, 40 por hora. Oi. Partiu! Eu já tô com fome, 12h40. O horário aqui no Mato Grosso é meio bagunçado. Em Canarana, por exemplo, oficialmente é 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Mas eles usam o horário de Brasília. Agora aqui, nessa parte aqui de Cuiabá, eu já não sei. Eu descobri só chegando lá. Se tem comida, deve ter. Vou parar para almoçar, né? Algodão caindo do caminhão. Esse rolo azul aí é de algodão.
poeira que sai. E é isso. Aqui, ó. Algodão na estrada, rapaz. É pra limpar a câmera, ó. Passando aqui por Primavera do Leste. Aproveitar e abastecer. 314 km rodados com esse tanque. Tô chegando mais ou menos aqui na região de Campo Verde. E a estrada de Campo Verde até a Chapada dos Guimarães já tem bastante atrativo turístico legal. Alguns deles eu vou parar. Não é bom ficar lá no fundo, né? De repente vem um doido aí, não vê que o trânsito parou. Eu que não vou ficar com a moto lá, né? Olhem esse quase entardecer, que coisa mais linda. A lavoura aqui, aqui. E ali pro fundo já faz parte da Chapada dos Guimarães. Se eu lembrar, ou se tiver placa aqui, tem um lugar que eu vim aqui faz muito tempo. Inclusive foi o primeiro lugar que eu peguei um areião brabo. É um lugar chamado Caverna do Aroejari. Olha que árvore bonita. Gigante. Que é isso aí? Seringueira ou mangueira? Sei lá eu. Eu já estou a 30 quilômetros da cidade da Chapada. Passei a entrada aqui, ó, do Aroejari. É exatamente a 29 quilômetros da Chapada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? É bem numa lavoura, ó. A estrada. Aí tá escrito aqui assim, ó, Caverna Aroejari. Aí, ó. Tem até umas marcas de bala aqui, ó. O pessoal é fogo. Cheguei aqui no mirante, ó. A 7 quilômetros da cidade. Vamos ver se tá aberto, né? Quero dizer, se é livre. Mirante do Centro Geodésico. Opa, bom? O senhor sabe se pode entrar de moto aqui? Pode? Valeu. E vamos de motoca no Centro Geodésico. Ai, caramba! Peguei logo um buraco. O pessoal que tava no ônibus. Eu tenho uma foto que eu usava aqui no YouTube que era daqui. Opa. Ah. Que da hora, hein?
Falou, tchau, tchau. Seja bem-vindo à Chapada dos Guimarães. Cheguei aqui na cidade. Agora eu vou decidir onde que eu vou dormir. Se vou dormir em camping, em pousada. Tô procurando um camping aqui, ó. Recepção. Uau, bom? Uau! Incrível. Uma chuvinha por aí? Ah, peguei um pouco só. Céu. Tava lá no Xingu, nas aldeias. Quanto que tá pra acampar aí? 40. Beleza. Tem ponto de energia? Pessoal, vou acampar aqui, ó. O certo seria acampar aqui em cima, mas a minha barraca precisa de estaca, eu vou montar ela aqui desse lado. Acampamento montado. Olhem aí, ó. Vou dormir aos sons das cigarras, ó. Montei aqui, né? Como eu falei, aqui não daria para colocar. Ficou bonita ali, ó, no cimento. E a barraca aqui. Ali tem uma cozinha. O banheiro aqui. E o bom é que é do lado do centro. Então, o dinheiro que eu economizo ficando aqui no camping, em vez de ficar num hotel ou numa pousada que o preço aqui é elevado, eu posso ir jantar lá no centrinho. Bom, pessoal, tô saindo aqui do camping, ó, fica aqui atrás. E o centro é aqui na frente, uns 500 metros. Aproveitar que ainda tem um pouco de luz do dia para filmar a pracinha principal aqui para vocês. Essa aqui é a igreja matriz aqui da Chapada dos Guimarães. A cidade aqui tá tendo uma reforma. Ó, essa parte aqui. Pensem no cheiro de gasolina que está aqui. Não sei se vocês acompanharam os episódios anteriores, eu deixei a moto tombar e furou a garrafa que eu carrego gasolina do fogareiro. E dentro desse alforje lateral estava o saco de dormir, que eu não usei porque está muito quente, mas ele encharcou de gasolina. O liner também, e tudo que estava dentro do baú encheu de gasosa. Agora arrumar a bagunça aqui. Então agora eu vou levantar, tomar um café da manhã. Acho que talvez eu vá na padaria. Hoje eu acordei de madrugada, não sei, fez um barulho, levantei. A hora que eu abro o olho, uma baita de uma aranha aqui no véu. Aí eu fiquei olhando. Falei, será que essa aranha tá do lado de dentro ou do lado de fora? Escuro, não dava pra enxergar direito. Aí eu consegui perceber que ela tava do lado de fora. Aí eu só me certifiquei que tava tudo fechado, né, o zíper. Aí depois de uma meia hora abri o olho de novo, ela nem tava mais não. Aí ontem, depois que eu jantei, voltei aqui pro camping, tem uma iluminação boa. Tem umas mesas também, consegui fazer o backup dos arquivos. Coloquei tudo no SSD para garantir, né? Sempre deixar os arquivos duplicados no cartão de memória e num SSD. Agora eu tenho que abrir aqui
tomar cuidado com essa aranha, se ela não tá escondida em algum lugar aqui. Vem aqui. Assustei até com a água aqui caindo. Chegou mais barraca. Eu vou ali tomar um café agora. O camping fica aqui. Bem bacana aqui, viu? Só gente boa. E poderia ir na padaria, comprar pão e fazer aqui no camping, mas assim, acampar é legal, mas dá trabalho. Então tem uma padaria aqui do lado, que também não deve ser algo muito mais caro do que se eu comprasse o pão e trouxesse pra cá. Bom dia, viajantes. Foi de surpresa, ó, que é pra ficar real, ó. Bem com você? Beleza, cheguei aqui ontem, aí meus amigos chegaram aqui também. Estão viajando de Kombi, já fizeram também 319, Transamazônica, 230. Aí se encontramos aqui, batemos um papo ontem aqui. Estão viajando com a Kombi. Tem canal no YouTube também? Qual que é? Amor à arte é viagem. Aqui, ó. Lá de Cascavel. Posta bastante aula de... A gente posta mais aula de artesanato. Eu sou professora de arte, e daí eu vou postando as aulas de artesanato. Tá? Pra quem quiser, as aulas são grátis, o tipo de artesanato que quiser. Aí, tá vendo, pessoal? Quiserem aprender como se faz artesanato aí como a professora, é só acessar o canal deles lá. Partiu para Cachoeira Véu da Noiva. São 10 para as 10, temperatura de 26 graus aqui na Chapada. E é a saída já da cidade, ó, já inicia a rodovia. São aproximadamente 11 quilômetros até o estacionamento aí do circuito da Cachoeira do Véu da Noiva. O rapaz disse para mim que não é cobrada a entrada, que só pode entrar até meio-dia ou as 150 primeiras pessoas. E hoje é um sábado e 11 quilômetros depois chego aqui no acesso. O estacionamento é aqui, ó. Aqui é uma primeira parte da recepção, mas não é feito nenhum cadastro aqui. Vou levar o capacete, tem uma outra recepção lá embaixo. Eles não deixaram colocar o capacete aqui. Aqui já tem um mirante aqui, ó, do Véu da Noiva. Ainda bem que essa viagem eu trouxe tênis, ó. Porque fazer essas trilhas com a bota da moto é muito ruim. E aí, pessoal, estamos chegando aqui na beira do penhasco. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song.
caminha mais um pouco na trilha, tem outro mirante aqui, ó. Aí, ó. Então, pessoal, a primeira trilha a gente dá a volta, vai no Véu da Noiva. Aí tem essa parte aqui que tem uns quiosques. Aqui tem que dar o nome. Aqui tem o mapa da trilha. Não pode entrar com drone aqui. E aí eu deixei a bateria num quiosque. O capacete também o senhor deixou eu guardar ali no quiosque. E fazer a trilha aqui sem bateria do drone. É impressionante, assim como na maioria dos parques nacionais o pessoal é mal-humorado, o pessoal da recepção, da segurança. A impressão que eu tenho é que eles vêm trabalhar com má vontade, eles não são receptivos. O negócio é não deixar o mau humor estragar o nosso passeio. Igual no parque de Ibitipoca, quando eu acampei lá, o pessoal comentou que o cara da recepção parecia um cavalo. Mas não é o mau humor dele que a gente pode deixar estragar o nosso dia. Já começou a dar um suador aqui. Isso que é importante, ó. Trazer. Cara, vocês viram? O fogo do marido. Uma trilha já mais estreita, com umas pedras. Eu acho que eu tô fazendo o circuito do lado inverso. Mas quando eu cheguei na bifurcação, não tinha seta indicando para qual lado começar a trilha. Essa aqui é a Cachoeira das Andorinhas. Olha aí que maravilha. Muito bacana, hein? A água deve estar gelada. Água cristalina. Vamos continuar a trilha aqui. Tem outras piscinas naturais. Fechar o circuito. Aguenta, coração. E ó. Mais uma trilha que sai da trilha principal. Aqui é sentido um lugar chamado Prainha. Bom dia. Bom dia. Depois quenta fica tranquilo. Aí, deixa eu me dar fé. Ela afunda de uma vez. Depois de um belo banho aqui na cachoeira, vamos seguir a trilha, ver se tem mais algum atrativo até o final dela. Aqui uma outra cachoeira, que é a Cachoeira do Pulo. Tava vindo aqui voltando aqui, encontrei um seguidor do canal, ele disse que deixou um adesivo lá na minha moto. E finalizei o circuito, ó, só para vocês entenderem. Eu vim da sede, a sede vem daqui, ó, 1.360 metros até aqui onde eu tô, que é essa trilha. Eu desci, fiz o circuito e saí aqui. Aqui é fechado, né? Deve ser algum acesso para carro, e para cá volta para a sede administrativa. Então eu fiz isso aqui, ó. Vim pra cá, aqui eu fiz esse
trajeto, vim até essa Cachoeira das Andorinhas, voltei, piscina natural, fui aqui na Cachoeira da Prainha, que foi onde eu entrei, mostrei essa outra cachoeira, a Cachoeira do Pulo, e voltei até aqui. E vou finalizar aqui na sede administrativa. Trilha finalizada com sucesso. Agora tomar uma coca aqui nesse quiosquinho. Senhor gente boa que guardou para mim o capacete e a bateria do drone. E seguir lá pro camp. E aí, meu amigo, tem uma coca gelada aí? Trilha finalizada com sucesso. Olha a diferença, aqui já trocou o rapaz aqui da recepção. O cara já super atencioso. Aqui, essa aqui é a moto do rapaz que eu encontrei na trilha. Ele falou que deixou um adesivo aqui, ó. Aqui, ó. Voluntários da Estrada. Só não sei o nome dele, mas lá de Curitiba. 28 graus, a motoca está com 118.995 mil quilômetros, chegando lá em... Antes de chegar na cidade vai bater 119 mil. Motoca velha de guerra! Completa isso aqui pra mim. Não precisa encher até a boca não, tá? Tô chegando aqui no camping. Vou deixar algumas coisas aqui, o drone aqui, daí eu dou uma passada no mercado. O camping encheu, hein? Ixi. Ô, vidão, hein? Tá ruim, né, pessoal? Muito ruim. Se todo mundo tivesse uma vida ruim dessa, né? Eu não posso ficar muito feliz não, que daqui a pouco acaba, eu tenho que voltar pro batente, ó. Tem mais ali. Ó, que chique. O único perigo de me chamarem pra fazer churrasco é que vocês já sabem, né? Olha o que aconteceu. Chuva. Ó, como que ficou a panela. Esse copo aqui, ó, tá fedendo gasolina. Não consegui tirar o cheiro. Passei sabão, tudo. Mas deve ter caído bem nele. Mesmo com a garrafa soldada aqui, ó. Panela amassada, mas tá saindo fogo. Café com cheiro de gasolina. É, pessoal, marquei bobeira. Eu vou tentar ainda chegar num mirante. Só que parece que o pôr do sol já foi. Esse negócio desse horário aqui diferente é complicado. Só que esse mirante está 12 km daqui, parece. Do véu da noiva, pera aí. É do mesmo lado. Bora lá que esse solzão ainda, a gente tem que ver ele se pondo nesse mirante. Horário local 5h13 e horário de Brasília 6h13. Um belo pôr do sol na Chapada dos Guimarães. Pessoal, cheguei aqui na entrada, ó. Sei que dá uns 12 km o total, né?
Mas tá escrito aqui, Aeronáutica DTCA. CEA. Agora vamos pegar essa estradinha de acesso. Ela deve ser de meteorológica. Falei certo? E dali off-road. Ainda que eu errasse o caminho, ó, já tava bom demais com esse pôr do sol aqui da estrada. Isso é uma bola de futebol. Boa tarde. Mirante é aqui? É, vai ter que dar uma passadinha ali na rampa pra pegar o convite. Tá, e aí depois dá pra estacionar perto ali. Aí você vai de moto por aqui. Tá. A entrada aqui custou R$30, não sei se é porque hoje tem DJ. Vamos pôr logo aqui na cara do gol. A moto do cara que me encontrou tá aqui, ó. Para que nem entrar. Consegui o carro. Lá. Pôr do sol visto. Já vou me embora. Esse ambiente, eu não gosto muito desse ambiente. Muito barulho. Eu esqueci de perguntar o nome dele, só que agora eu já não me lembro mais a fisionomia do cara para eu encontrar aqui nesse deck. Se você estiver me vendo aí, eu peço desculpa, porque eu não encontrei você aqui no deck. E não é querendo ser chato, mas pô, um pôr do sol lindo desse, uma música alta, eu acho que seria melhor sem música, mas paciência. Deve ser particular, eles fazem o que eles querem do lugar. E muito bacana. Pôr do sol lindo. Pensei que eu ia ter perdido esse pôr do sol. Mas ainda tem um off-road, ó, pra fazer. E mais um dia finalizado com sucesso, graças a Deus. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha. E até o próximo episódio, que vem muita coisa boa aí pela frente, pessoal. Beleza? Valeu! Fui! Haha!